Gente boa de Deus, eu quero ler para nós hoje, aqui em Mateus, no capítulo 3, e quero que você preste toda atenção. Todos nós aqui, e o pessoal lá na técnica que hoje está fazendo, não sei porquê, muito barulho, eu peço a eles que silenciem. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João Batista vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados enquanto eram lavados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e muitos saduceus vinham também ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras aqui do deserto, Deus pode fazer nascer filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão. Limpará completamente a sua eira, o seu lugar de plantio. Recolherá o seu trigo bom no celeiro, mas queimará a palha, o joio, e o que não for vida e pão, o que não for vida segundo Deus, queimará em fogo inextinguível. Hoje de manhã eu acordei com esta palavra de João Batista aqui no meu coração. Cedo de manhã ela se plantou em mim, essa fala dele, que é primo de Jesus e foi o precursor de Jesus anunciando a chegada do reino de Deus, dizendo: está próximo. E quando Jesus chegou, Jesus disse: está aqui o reino. Mas João, dentre as coisas que disse, e todas elas não estão aqui contidas, é óbvio, espalhadas nos evangelhos a gente vê outras nuances, especialmente no evangelho de João, e obviamente que se fossem se escrever livros sobre o que o João disse, a produção seria inumerável. Mas a essência é o que aparece nos evangelhos. E dentre essas essências está essa análise da sua geração. Ele diz: raça de víboras,
que coisa forte, raça. Era o que o judeu mais se vangloriava de ser, uma raça. Raça judaica, raça da descendência de Abraão, raça eleita de Deus, uma raça. E João usa a terminologia do orgulho deles para lhes designar a natureza, aquilo no que eles tinham se tornado. Raça de víboras, de serpentes venenosas, peçonhentas. Chegar perto de vocês mata. Conviver com vocês é suicídio. Quando vocês abrem a boca, a morte salta. A natureza de vocês é fria, é gelada. Vocês se tornaram entes reptilianos, desalmados, gelados, glacializados, frios. Raça de víboras, oportunistas, que ficam observando horas e dias para darem o melhor bote. Raça de víboras, que expressais na vossa natureza o veneno que dissolve as construções do amor no coração humano. Raça de víboras, cujo veneno é esse, o da hipocrisia, o da mentira, o da frieza, o da malandragem, o do artifício, do poder que se exerce mesmo às ocultas, com tramas, com enganos, com manipulações, com induções. Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Qualquer pessoa que visse esse grupo de fariseus e saduceus indo se batizar, iria dizer e gritar aleluia. Mas João Batista não estava transformando o seu batismo num rito religioso. Não. Seu batismo tinha que ser um sinal espiritual. Tinha que corresponder à verdade. A confissão de pecados tinha que implicar em abandono de pecados. E tinha que implicar em produção do fruto oposto. Os frutos do amor, os frutos da paz, os frutos da bondade, os frutos da benignidade, os frutos da mansidão, do domínio próprio, da paciência, da tolerância, da verdade, da sinceridade, da humildade. Por isso, ele não ficou nem um pouco honrado com aquelas presenças. Ao contrário, as interpretou de maneira completamente profunda. Porque o que ele discerniu é que tinha um movimento no mínimo duplo na ação daqueles fariseus e saduceus, daqueles religiosos inconversos. A primeira ação, primeiro movimento que aquela atitude deles, aquele comportamento escondia, era o fato de que lá no fundo do coração eles sabiam que João Batista era um profeta. Sabiam, lá no fundo do coração. A segunda coisa é que eles também sabiam que o povo sabia que João Batista era um profeta. E a importância que eles davam ao que o povo sabia acerca de João é que fazia-os agora politicamente aproximarem-se do batismo.
Eles tinham temor de João, mas tinham temor, sobretudo, do que o povo faria a eles, ou como o povo os interpretaria se agora que João estava se transformando numa unanimidade popular, eles não se aproximassem também para batizarem-se, o que seria um ponto para eles diante do povo. E para eles seria supostamente uma garantia. Eles não seriam molestados publicamente e nem nas suas consciências pela mensagem de João, porque politicamente eles tinham se tornado discípulos do batismo de João. E João olhou e disse: é só uma utilização política, é um ardil dessa raça de víboras, é só mais uma engenharia da mentira. Tudo que eles fazem é premeditado, é concatenado, é medido e leva em consideração a ambiência, o que os outros estão pensando, o que os outros vão dizer, se eles vão ganhar ou se eles vão perder, o que eles vão lucrar, se eles têm mais a ganhar ou mais a perder. É sempre essa lógica deles, eles estão aqui por essa lógica. Só isso. Raça de víboras, quem vos induziu? De onde vem a indução de vocês? Vocês pensam que por essa via, que por essa persuasão, que por essa logiquinha do inferno e da mentira, vocês vão conseguir fugir da ira vindoura? Vocês acham que os mecanismos de fachada de vocês vão enganar a Deus? Eu não sou Deus e consigo discernir vocês, quanto mais aquele que vem depois de mim, cujas sandálias não sou digno de levar e que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Se diante dos meus olhos vocês não sobrevivem, quanto mais diante dos olhos daquele que vem, que é aquele que eu anuncio. Que indução, que loucura foi essa que passou pela mente de vocês, de pensarem que com fachada religiosas vocês evitariam a ira vindoura? Que sem conversão, sem produção de fruto digno de arrependimento, de fruto que faça jus ao entendimento da vida de Deus no mundo, de um fruto que seja digno da compreensão do Evangelho, de um fruto que seja digno de uma mudança de mente, de um fruto que seja digno da construção do que seja um ser humano segundo Deus, produzindo todo o resultado do amor, justiça, paz, alegria, bondade e longanimidade no Espírito Santo. Quem foi que induziu a vocês a pensarem que qualquer outro fenômeno e qualquer outro caminho poderia levar vocês a fugirem da ira vindoura? E que as vestimentas religiosas de vocês, da justiça própria de vocês, das morais de vocês, das éticas de etiqueta religiosa de vocês, iriam salvar vocês da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, de metanoia, e não comeceis a usar a religião, nem a Abraão, nem as crenças, nem a fé, nem a teologia, nem as pseudo-devoções, dizendo: temos por pai a Abraão, temos por pai a Calvino, temos por pai a Armínio, temos por pai a quem quer que seja, temos por pai a Kenneth Reagan. Se Abraão, que é o pai da fé, que esperou contra a esperança, acerca dele João diz: olha, não adianta dizer nosso pai é Abraão. E é o que Jesus viria a confirmar depois em João no capítulo 8, quando disse a mesma coisa. Vocês ficam dizendo que Abraão é o pai de vocês, mas o que eu digo é o seguinte: o diabo é que é o pai de vocês, porque vocês praticam as obras do diabo e vivem para atender aos caprichos do diabo. Vocês não têm nada a ver com Abraão. Abraão viu os meus dias, porque eu visitei Abraão, disse o Jesus histórico acerca do Cristo eterno. Porque eu visitei Abraão, Abraão viu os meus dias e regozijou-se. Agora eu estou aqui diante de vocês e vocês querem me apedrejar,
E vocês me dizem que tem alguma coisa a ver com Abraão? Não, vocês não têm nada a ver com Abraão. Por isso João Batista também lhes diz, não adianta dizerem temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo, disse João. Olha que coragem, na cara do pedigree mais autoglorificado do judaísmo, mais moralista e legalista e judicialista. João Batista diz, não adianta vocês dizerem temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que de qualquer pedra aqui, Deus pode fazer brotar filhos de Abraão genuínos. E vocês são menos do que as pedras daqui. Porque vocês não são pedra e exercem a vontade de Deus para satisfazerem aos caprichos malignos no coração de vocês. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo, e não há apelação. Só há a longanimidade de Deus e a paciência de Deus, dando tempo para que a gente faça processos de arrependimento. Mas sem mudança de mente, sem que se diga amém ao amor de Deus, não existe o que ser salvo no ser humano. Não. É para o fogo. E João disse, olha, quem está falando isso com vocês é um carinha que batiza por fora, batiza por água, convidando vocês a responderem à vida com arrependimento. Agora, aquele que já veio, se fosse eu falando, diria já veio, no caso dele, era aquele que vem e veio meses depois de mim, esse é mais poderoso do que eu. Eu não me ofereço para carregar as sandálias dele. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Os olhos dele são como chamas de fogo. Ora, se na presença de João Batista a verdade era assim, que não dizer de como seja e de como é a verdade ante os olhos daquele acerca de quem João Batista disse, eu não sou digno de lhe levar as sandálias, eu batizo com água, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. A sua palha tem na mão, ele limpará completamente o lugar que ele vai plantar e recolherá o seu trigo no celeiro para o bem, mas queimará o que for palha em fogo inextinguível. São essas gravidades do Evangelho que morreram no coração da maioria, porque a maioria se tornou, infelizmente, raça de víboras. Será que não dá para perceber? Pela falta de empatia, pela falta de simpatia, pela falta de amor, pela falta de gentileza, pela falta de misericórdia, de compaixão, de solidariedade, de tristeza com os que sofrem, pela falta de alegria com os que se alegram, com o crescimento do amor cheio de hipocrisia e da misericórdia praticada como exercício de marketing, num tempo em que a piedade é fonte de lucro, no tempo em que servir a Deus é aparência, enquanto na vida se nega a intervenção e o poder de Deus para que nos transforme. Num tempo como este que nós vivemos, quando a maioria de nós perdeu a emoção do bem no coração, e a maioria de nós guarda sentimentos de cinismo, sarcasmo ou angústia amargurada na alma.
quando a maioria de nós assiste o crescimento da iniquidade e contempla passivo o esfriamento do amor no próprio coração. O que você acha que nessa geração se está criando, senão uma raça de víboras? Uma geração para quem Deus faz negócio com dinheiro. Uma geração para quem Deus faz negócio com doutrina. Uma geração para quem Deus faz negócio com frequência ao templo. Uma geração para quem Deus faz negócio com o dízimo. Uma geração para quem Deus faz negócio especial para quem canta. E mais especial ainda para quem prega. E ainda mais excelente para quem manda. E ainda superior para quem arrecada. Uma geração que, quando não enxerga que as coisas são como as coisas sejam, e entra no seu engano, quando assim não seja, quando enxergue que assim seja, que saiba como é, ao invés de se voltar para o Evangelho, abraça a amargura, ou o cinismo, ou a raiva, ou o antideus como alternativa. É uma geração de víboras. E aqueles que estão dentro do processo, liderando o processo, são as víboras mais peçonhentas. Porque no coração eles reconhecem a palavra de Deus, a verdade de Deus. Mas, conquanto eles a reconheçam, eles dão muito mais valor à média que eles possam fazer com a maioria dos homens. Com a maioria dos homens. Eles dão muito mais valor a qualquer que seja o apoio majoritário ou o lucro que advenha da maioria, ou a conveniência da maioria, do que a palavra de Deus que eles reconhecem como verdade em seus corações. E até quando se apresentam para tentar diminuir quem sejam, querendo numa última hora, num apagar de luzes, dizer alguma coisa ou se identificar com aquilo que da parte de Deus está sendo anunciado, ainda o fazem por interesse e não por conversão. Raça de víboras. O que é que mantém você aí? O que mantém você aí? Quem foi que induziu você a vir até aqui? Neste deserto? Quem? Quem? Quem induziu você hoje a vir até aqui, a este deserto? Ouvir este homem falando da parte de Deus. Quem? Quem induziu você? Olhe para o seu coração e veja se as suas motivações são as motivações de quem quer encontrar a verdade em si mesmo. Por isso a ênfase de João é arrependimento. É que o cara se enxergue. Quem sabe o milagre que os fariseus e os saduceus aqui do texto acerca de João Batista, na história real de João, não manifestaram, que foi o milagre de terem confessado os seus pecados e se desvestido das suas vestimentas morais e fantasias rituais e cerimonialismos falsos e comportamentalismos de média e piedade de fachada, converterem-se na verdadeira humanidade de quem não é superior a ninguém e vive uma vida humana diante de Deus. Isso eles não manifestaram como milagre?
apenas retiraram-se ofendidos e magoados e com ódio. A minha esperança é que hoje aqui entre nós haja pessoas que se reconheçam como carregando a natureza dessa raça de víboras. Quem sabe até você nem está mais entre as víboras, mas a natureza da víbora não saiu de você. A gente viu há pouco tempo atrás aí os neo-ateus ex-evangélicos que saíram da igreja evangélica e ficaram dando tiros para todos os lados, mas se reúnem, se congregam, levantam oferta. Enfim, o cara saiu do que ele chama de covil das víboras, mas não se enxergou. Levou a víbora dentro dele. Carregou a peçonha no coração. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem? Não adianta. A sua mulher pode implorar, você pode até, para conquistá-la, fazer de conta, mas se no seu coração não é sincero, não vai produzir nenhum resultado. Pode até ser porque você foi expulso de lá, que você não vê alternativa e se segurou aqui. Mas se não for por causa do entendimento da verdade no coração, você não vai conseguir segurar-se pelas beiradas, você vai embora, meu amigo, na correnteza. Ou é ou não é. No Evangelho é assim. Não adianta qualquer ameaça que no Evangelho não é feita. O Evangelho traz só a diagnose do que os homens constroem como ira, na medida em que fazem o que é mal, e o que é mal traz as suas consequências naturais sobre eles mesmos. A Bíblia traz diagnóstico, a palavra traz diagnóstico. Como João aqui disse, vivam assim, o resultado é este. Não é Deus metendo o dedo para fazer acontecer, não. É o caminho do homem que realiza aquela maldade. Mas, pois bem, não adianta, qualquer que seja o medo, por exemplo, não produz a nova criatura na gente, sob hipótese nenhuma. Ou qualquer outra força, ou qualquer outra realidade de instigamento, de mudança, que não seja genuinamente a consciência constrangida pelo amor de Deus e que se enxergou, se percebeu, viu quem é e confessa a si mesmo diante de Deus para remissão de pecados, para mudança da vida e da natureza. Se não for assim, comovido desde as entranhas pela consciência, se percebendo diante de Deus, para ser transformada diante de Deus e dar fruto digno do que seja genuíno arrependimento, nada de Deus se instala em nós, nada. Hoje, eu quero perguntar a você, no espírito e na ousadia de João Batista, se você, porventura, não identifica que a natureza das víboras ainda está presente em você. Esteja você entre os fariseus e os saduceus, convivendo nos ambientes da fachada, do bote, do veneno, do engano, da mentira, da peçonha, da hipocrisia, das devoções sem amor, dos cânticos sem louvor, dos cultos sem Deus, ou não esteja você, pelo menos para você mesmo, não mais fazendo parte disto, porém, reconhece ainda hoje que isto não saiu de você. Você continua a ter as mesmas reações. Você continua sendo o mesmo fariseu ou o mesmo saduceu,
fariseu cultuava a lei, o legalismo, o costume, a tradição, a moral, os excessos, os exageros, as meticulosidades. Os fariseus, a letra. Os saduceus cultuavam o culto, o rito, a adoração, o louvor, a mecânica do culto, a oferenda como carregando a sua magia. Os saduceus não criam em milagres nem intervenção de Deus, mas criam nessa magia, nessa mecânica. Por isso eles eram homens do rito, do sacerdócio, do culto, da frequência, do sacrifício. Estão aqui. E João Batista diz a eles: raça de víboras. Pode ser que você tenha nascido nesse berço e esse veneno ainda esteja mais forte dentro de você do que você imagina. Por isso eu pergunto a você: você identifica que a natureza das víboras está presente em você? É um tema desgraçado, sabe? Desgraçado. Fariseu, saduceu, só se converterem vão querer participar no dia de hoje. Mas pode ser que haja pessoas se enxergando, vendo que ter nascido nessa geração nos deixou um contágio, nos deixou uma presença, nos deixou um DNA de víbora na gente, e que se manifesta. Só que no Evangelho existe regeneração. Existe gerar de novo. Em Jesus existe nascer de novo. Em Jesus existe renovar-se para uma nova vida. Em Jesus existe a nova criatura, a nova criação. Em Jesus existe o imperfeito abençoado com a perfeição na graça. É por isso que eu digo a você: se você identifica, isso não é karma. Isso acaba hoje. Se você se enxergar, isso acaba. Se você não se enxergar, isso dura até que você receba a revelação de você mesmo como sendo apenas palha para o fogo. Mas se hoje você abrir o coração e o entendimento, e você se enxergar nessa luz que o Espírito Santo está derramando, porque eu estou falando da verdade. E quando a verdade é falada, a luz do Espírito é derramada como um clarão. De modo que eu sei que a sua mente está sendo iluminada. E se você acolher essa luz, e se enxergar, e confessar essa natureza, e a largar, e a repudiar em você mesmo, e disser: eu quero produzir fruto digno de um novo homem, de uma nova mulher, de uma nova mente, de um novo olhar, de uma nova atitude, de um novo ser, eu quero. Você vai ver que a graça de Deus vai converter, como disse o Senhor através do profeta Ezequiel, o coração de pedra no coração de carne. Essa é a palavra do Evangelho. E esta é a minha pergunta humana para você hoje. Visceral. Todo mundo pode escrever e se manifestar agora ao vivo no chat. Você está nos assistindo hoje, dia 6 de março, quarta-feira, 2013. Se hoje é o dia que você está me vendo, e é, o chat está ao vivo. Então participe agora, anonimamente. Não precisa botar seu nome, nem nada. É como quem se derrama diante de Deus fazendo uma confissão, abrindo a alma. É assim. Você identifica que a natureza das víboras
ainda está presente em você? Responda essa pergunta com toda a sinceridade e se enxergue, porque aquele que se enxergar será curado e provará essa metanoia, esse fruto digno de arrependimento, de novidade de vida, de novo nascimento em Jesus.